Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de sábado. Lembrando que você pode assistir depois em outro horário, porque fica lá no YouTube, né? youtube.com/TV Evangelizar, né? E lembrando a você para compartilhar também, porque informações preciosas eu tenho neste programa de hoje. Eu convidei para vir aqui em casa falar sobre educação financeira, que é algo que eu, pelo menos, entendo que deveríamos ter nas escolas, porque nós temos um nível de endividamento absurdo, né, dos brasileiros. E é uma coisa que a gente tem que aprender lá atrás, lá ainda pequeno. Eu lembro do meu pai que me ensinou muito sobre isso, apesar da nossa pobreza financeira. A gente tinha pouquíssimo dinheiro, mas a gente aprendeu muito como lidar com o dinheiro. E infelizmente, eu acho que a gente não sabe lidar muito bem com o dinheiro nos tempos atuais, porque senão a gente não teria um endividamento tão grande como temos. Tô errada? Bom dia, obrigada por estar aqui comigo. Bom dia, Olga. Você está correta. Exatamente, a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com o dinheiro, porque, como você mesmo disse, nós replicamos o que nós aprendemos dos nossos pais. E às vezes o que nós aprendemos veio de forma errada. Então a gente carrega crenças sobre dinheiro que às vezes nos limita até a prosperidade. Por exemplo, crença que nos limita a prosperidade. O quê? Por exemplo, que para você ganhar dinheiro você tem que fazer coisa errada. Ou quando as pessoas veem que alguém está prosperando, deve estar fazendo coisa errada. Então no nosso subconsciente vai ficando gravado que dinheiro vem só de coisas ruins. Coisas, por exemplo, quando nós aprendemos até na própria igreja, como é mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, quando você morrer, você quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Então essas coisas ficam gravadas no nosso subconsciente. Então nós temos que entender como que funciona o nosso cérebro. Então, quando é gravado essas mensagens, nós temos que fazer o quê? Reprogramar a nossa mente. Então a gente tem que entender que dinheiro é bom, que dinheiro traz felicidade, sim. Se ele não traz, ele manda comprar. Sem dinheiro não dá, não tem o básico, comer, beber, dormir, saúde. Com dinheiro você consegue pagar um plano de saúde e quando você tem um problema, você tem um acesso mais rápido a um tratamento do que você depender, às vezes, do SUS. E com o dinheiro também a gente pode ajudar ao próximo. Também. Não é? O que dá um prazer muito grande pra gente, o que traz muita alegria ajudar o outro, né? A filantropia, quando nós olhamos, né, os grandes milionários do mundo, é incrível, às vezes a gente olha assim só para a questão do volume de dinheiro, os bilionários, mas a gente tem que olhar também pelo trabalho filantrópico que eles fazem. Sim. Né, se você pegar grandes bilionários, o desenvolvimento que eles levaram para a África, então com dinheiro você consegue fazer coisas e ajudar o próximo. Bom, qual é o nosso... Eu comecei o programa hoje falando do nosso nível de endividamento. Como é que nós estamos? Como é que tá? Olga, nós mantivemos uma média de 45% da população de janeiro até dezembro endividadas. Quanto? 45% da população foi a média no ano. É um índice, hein? É um índice que quando nós começamos a analisar o que isso impacta na sociedade? Impacta porque no comércio, porque são 45% da população brasileira, a gente fala na casa ali dos 97 milhões de pessoas ali, a gente tem que tratar que é o PEA, né? A população economicamente ativa, aquela que tem capacidade de consumo, que para de consumir através da compra, através do crédito. E quando se tem comerciantes aqui, né, pessoas lojistas que estão nos assistindo, a gente sabe que a maioria das vendas no comércio é realizada através do crédito. Então é uma grande massa impedida de comprar. E isso impacta no faturamento das empresas. E esse autoendividamento passa por vários setores, né? por vários motivos, e que levou ao crescimento nesse ano de 2024. E dentre os motivos que a gente pode destacar, é muito o desequilíbrio que foi levado pelas apostas online, pelos jogos que foi virtuais. Isso, hein? O que está sendo isso, hein? Olga, isso quando a gente olha, por exemplo, hoje para as redes sociais, e aí a gente tem hoje a figura do influencer. Isso. Tem muitos influencers que influenciam para algo positivo. Só que hoje nós temos muitos influencers que levam para o lado do negativo. Então, a questão da ganância, das pessoas quererem ganhar dinheiro fácil através de joguinhos, e é um programa que está por trás rodando. Claro. No começo, o que ele faz? Ele tende a fazer você a ganhar.
E você começa a ter uma percepção que, não, realmente, eu estou ganhando. Só que quando vai ver, você perdeu e você quer recuperar. E nessa ânsia de tentar recuperar, você vai pegando dinheiro emprestado com um, com o outro, pegando o seu cheque especial, usando o limite, usando o cartão de crédito, até o ponto que o governo interviu proibindo a utilização do cartão de crédito para pagar esses jogos. Primeiro vicia você, né? Eu lembrei agora, voltei no tempo, lembro de quando entrevistei alguns garotos, enfim, que entraram no mundo da droga, que falaram assim, mas no começo eu ganhava, né? Eles me davam a maconha, cocaína e por aí afora. Depois que você está viciado, aí veio o golpe. Bom, com certeza muita gente frustrada por não poder ter comprado o presente de Natal, mas também muita gente endividada por conta do presente de Natal. Não, mas eu não vou deixar o meu filho, meu neto, meu marido, namorado, enfim, sem presente de Natal. E aí a pessoa faz loucuras nessa época do ano também, né? Faz. E lembrando que não era para ter esse problema, porque nós temos abono, né? Tem o 13º que vem. Só que as pessoas já vêm trazendo um endividamento tão alto que às vezes o 13º cai na conta e cobra um cheque especial. Já sumiu. Evapora. Só que daí tem aquele sentimento, eu ganhei, não vou comprar nada. E aí continua se endividando. Olga, se as pessoas entendessem, muitos vão receber férias e o 13º agora em dezembro. E aí você compreender que isso poderia ser uma estratégia para você sair do endividamento, você tentar pegar todas as suas dívidas e ver, eu consigo quitar isso aqui? Para começar o ano de 2025 limpo, sem nada, seria uma ótima estratégia. Mas as pessoas não fazem isso. Não fazem, elas vão continuar consumindo. Porque quando a gente olha agora, o novembro agora já foi um gancho para o endividamento com a Black Friday, ou Black Fraud, como alguns dizem, né? Muitas pessoas foram impulsionadas a comprar. Peraí, deixa eu fazer um break aqui. Você falou, e tem muita gente que fala realmente que é uma grande fraude. Você, como educador financeiro, como que você entende essa promoção? Olga, isso veio, né? É uma cultura americana muito forte. A última, de novo, o brasileiro comprando tudo que é do americano. E aí o brasileiro já adaptou, que é o novembro inteiro, né? Começa em novembro. E aí coloca o weekend, que daí coloca que é a semana, e o brasileiro só vai aumentando essas questões. E quando a gente olha, o que acontece geralmente o empresário faz? Quando vai anteceder a promoção, ele eleva o preço, e aí depois ele traz de novo aquele preço normal que era há 40 dias atrás. Então, a maioria dos preços, lógico, se você está monitorando um produto e você viu que custava, por exemplo, R$1.000 aquele produto que você quer comprar, e aí, realmente, na Black Friday, aquele produto veio, e você já está monitorando já há certo tempo, e veio para 700, aí é um bom negócio. Aí é de verdade, aí é um bom negócio. Verdade. Mas a maioria, isso não acontece. Se você pegar as etiquetas das lojas assim, você fala assim, ué, coisa. O que é isso? Que é isso? Tem que se ligar, né, gente? Tem que se ligar. E aí o meu 13º já foi, já gastei tudo, férias também, muita gente viajando, gastando sim por conta. Não deve ser nada legal começar o ano já endividado, né? Agora, como é que faz para organizar tudo isso? Olga, e aí entra uma questão, porque nós estamos falando de férias. Quem gastou o dinheiro das férias e do 13º, quando ela voltar a trabalhar, o salário dela vai ser menor, porque vai ser tem um desconto. As pessoas fazem essa conta, será? Não faz. Ela esquece que no mês subsequente de quando ela volta a trabalhar, o salário dela vai ser menor. E aí o que acontece? Já vem na sequência material escolar, já vem na sequência IPTU, já vem na sequência IPVA do carro. Então, e a gente sabe que todo ano isso acontece. Isso é sagrado, não tem jeito. A gente sabe disso. Só que as pessoas não têm um orçamento, Olga. Não tem, por exemplo, qual que é o meu gasto de janeiro? Deixa eu perguntar para vocês que estão nos assistindo. Qual que é o seu gasto de janeiro? Você tem. Qual que é o seu gasto de fevereiro? Você tem esse controle? Márcio, mas é muito chato. Olga, tem muitas coisas na vida que são chatas, mas são necessárias. Saúde, você tem que fazer uma academia, você tem que se alimentar direito, porque para ter qualidade. E quando a gente fala de qualidade de vida financeira, tem alguns hábitos que nós temos que trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Dentre eles, é saber, no mínimo, o quanto que você ganha e quanto que você gasta. Você está com um bloquinho
E eu aprendi também ao longo da vida a ter o caderninho. Tudo bem, hoje está tudo online, está tudo, né, digitalizado e tal, mas é importante o caderninho para saber tudo que sai. E quando você fala, eu preciso saber quanto entra de dinheiro, quanto que eu ganho para saber quanto que eu gasto, as pessoas não fazem essa conta, Márcio. O caderninho ajuda. Ajuda demais. Olga, antigamente você ganhava folhinhas, as folhinhas do calendário. Sim. Então era bem interessante. A minha mãe tinha um hábito, e eu trago esse hábito ainda, que é o quê? Por exemplo, o botijão de gás. Anotar quanto que você trocou o botijão e o valor. Isso. E ontem em casa, na hora do almoço, acabou bem na hora do almoço, e a gente no horário do almoço. E aí eu marco no calendário para ver quanto que durou e o valor. Olga, durou 75 dias o botijão lá em casa, só que é o seguinte, eu paguei... 75 dias atrás, quanto? Eu paguei R$97. E... Ontem eu paguei 125 no botijão de gás. Tá vendo? Então daí a gente começa a perceber, fala assim, olha só, o custo de vida está aumentando. O custo de vida está aumentando, mas o meu ganho não está aumentando. Então vou ter que modelar uma estratégia aqui para que o meu orçamento familiar esteja dentro dos... E se não caber, se não couber ali, não dá. O que eu ganho não está dando. O que eu faço? Diminuo os gastos. Você pode diminuir os custos, que todo mundo vai mais fácil diminuir os custos. Então vou diminuir um pouquinho meu padrão de vida, que é o correto, porque até você ajustar. Só que tem outra alternativa, Olga, que é também aumentar os seus ganhos. Olga, eu sempre falo nas minhas palestras, dificilmente você ficará próspero na vida com uma única fonte de renda. Às vezes você tem que ter um trabalho principal e ter um bico. Ter uma alternativa. Ah, Márcio, mas daí eu vou me desgastar muito. Olga, muitas pessoas querem ir para fora do Brasil. Falam assim, não, porque eu vou para fora do Brasil, para os Estados Unidos, eu vou para o Japão, eu vou para a Europa, porque lá eu vou ganhar mais dinheiro. Só que é o seguinte, Olga, no Brasil também tem como você ganhar dinheiro, trabalhando mais. As pessoas vão para a Europa, para os Estados Unidos, mas trabalham praticamente 16 horas por dia, porque lá é por hora, então quanto mais você trabalha, mais você ganha. Já parou para pensar que aqui no Brasil, se você trabalhasse das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, e você fizesse um bico 3 vezes por semana de garçom à noite, aumentaria a sua renda? Com certeza. Isso faria diferença no seu orçamento familiar? Com certeza. Hoje, pela internet, quantas pessoas que estão ganhando muito dinheiro pela internet? Vendendo lojas virtuais, que você não precisa de estoque, você simplesmente tem que divulgar os produtos. E grandes lojas, como Magazine Luiza, grandes varejistas, você consegue ganhar dinheiro divulgando. Precisamos ser criativos. Criativos. Muito criativos. Bom, nós temos perguntas. A nossa repórter, Franciele Tchen, foi para a rua. Tem gente que pergunta sobre... o que fazer? Vamos à nossa primeira pergunta da rua. Vamos lá. Eu faço construção de barracão. Se o ramo está em crescimento, esse ramo de construção civil na parte de aluguel de barracão, se está muito ou precisa ainda, a demanda é grande para investir em barracão, estrutura para abrir indústria, aluguel nesse ramo de indústria. E o Ademar Batista fez exatamente essa pergunta, né? O que fazer no futuro? Quem sabe uma renda extra? Isso de construir barracões, eu tenho ouvido falar muito. Pode ser uma renda extra, sim? É um bom caminho? Olga, pode ser sim uma renda extra. A gente fala de renda passiva. O aluguel é uma estratégia interessante de renda passiva. Outras alternativas de renda passiva. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer a conta de custo de oportunidade. O que dá mais? O aluguel do barracão, às vezes o dinheiro aplicado. Então, a gente tem que... Por isso que é importante os indicadores financeiros para a gente acompanhar. Vou imaginar hoje num parâmetro de 0,9 ao mês. Um barracão, vou imaginar que se ele for construir 1 milhão... Um milhão para construir um barracão. Exato, uma conta redonda. Hoje, se você te deixar o dinheiro aplicado sem risco no Brasil, você vai estar recebendo em torno de R$9 mil. Tá. Um barracão que em custo médio de 1 milhão, o quanto que você vai ganhar de aluguel? Ah, vou ganhar 5. Então, aí você vai ver, às vezes é melhor deixar o dinheiro aplicado ganhando 9 mil do que 5. Então, vai muito do quanto que qual a expectativa de pagamento do aluguel. Lembrar que o aluguel, por mais que as pessoas tenham uma tradição que imóvel é o melhor negócio, tem risco também o aluguel. Tem o risco da vacância,
que é ficar vazio, você construir e aquele dinheiro que você investiu ali fica parado por muito tempo. E tem manutenção. E tem manutenção, tem aquele inquilino que ele praticamente destrói essa sala comercial na hora que sai e foi embora e você, por mais que estivesse amparado por um contrato, às vezes o cara não cobre o contrato. Enfim, tem que ter consciência de todos os riscos. Todos os riscos. E essa conta fácil que você deu, né? Aluguel é isso, aplicação é isso. Por isso que tem muita gente que, até gente vendendo o que tem de imóvel e aplicando. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Tem mais pergunta, vamos voltar para a rua, vamos lá. Eu gostaria de saber se em 2025 você considera que será um bom ano para fazer aquisição de um imóvel, se como vai estar a taxa de juros aí para os financiamentos, a taxa Selic, como que vai influenciar, quais as previsões aí para a taxa Selic em 2025? Tá aí, ó, a Jaqueline perguntando então se 2025 é um bom ano, né, para adquirir um imóvel. E ela pergunta o seguinte, qual a perspectiva para a taxa Selic? Olga, a taxa Selic é uma incógnita pelo fato desse avanço inflacionário que nós estamos vivendo. Certo. E além da questão da inflação já está alta, acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, agora tem a questão do câmbio. O dólar, né, a moeda americana subiu, então ultrapassou aí, agora no final do ano, chegou ultrapassando 6, atendeu 6,7, 6,10. E o que impacta nisso? Porque a tendência da inflação é aumentar ainda mais, por conta do dólar. Porque nós temos que entender que nós não vivemos numa bolha aqui, o Brasil é uma bolha. Não, com a globalização, nós compramos do mundo todo, nós importamos muitas coisas. Só para a gente ter noção, o pãozinho francês. O pãozinho francês vai explodir o preço do pãozinho francês, porque 60% do trigo utilizado para fazer o pãozinho francês é importado. E o brasileiro gosta de um pão, o brasileiro gosta de massa, né? Então o custo da massa vai subir, impactando ainda mais na cesta básica, aumentando a inflação. Então a taxa Selic, a perspectiva para o ano, né, o último relatório Focus, os últimos que foram divulgados pelo Banco Central, é de fechar o ano que vem em 12,63. Só que alguns economistas e algumas casas de expectativas econômicas já apontam até acima de 13% para o ano que vem. Então, a questão da Selic é importante. Quando fala de investir em imóvel... Então, o que a Jaqueline pede, é um bom ano? Agora, esse ano que está começando, 2025, é bom para eu comprar um imóvel? Então, se for, eu espero. Porque se for financiado, vai ser ruim. Porque a tendência, a taxa de juros subindo, vai subir o custo das operações de crédito. Certo. Inclusive do crédito imobiliário. Eu quero construir, ou comprar para construir. A gente tem que impactar, porque com esse dólar alto, tem um impacto direto no minério de ferro. Porque por mais que o Brasil seja o maior produtor de minério de ferro, mas nós mandamos para a China a matéria-prima e compramos depois a matéria beneficiada e industrializada da China. Então quer dizer o quê? O custo da construção tem a tendência de subir muito por causa do minério de ferro. Então, por exemplo, você vai estar entrando no investimento com uma tendência de alta muito grande no custo da construção, pelo fato hoje do câmbio, da realidade cambial do Brasil, e o ferro é uma das coisas que mais pesa na construção civil. Então, cuidado com o financiamento. Financiamento imobiliário tem a tendência de ficar muito cara. Se você quer entrar para investir no imóvel através do financiamento, a tendência da Selic aumentar é certa, e quanto aumenta a Selic, vai aumentar o seu custo na operação de crédito. Tem mais pergunta, vamos voltar para a rua. Se é no início de 2025, seria a hora de eu estar reformando a minha casa, que eu pretendo reformar. Se eu começo com a reforma ou espero um pouco? Novamente, as pessoas falando de casa, aqui tem a Elisete que está perguntando isso para você, né? Se ela reforma a casa, que aliás, reforma é a manutenção, é para que o imóvel fique bonito, inteiro, valorize, ou ela espere um pouquinho mais? Às vezes a gente quer começar já o ano mexendo nessas coisas. Ou é bom esperar um pouquinho, ou vende e compra um imóvel mais novo, enfim, que conselho você pode dar para ela? Olha, sobre reformas, como a gente já tocou nesse assunto, sobre a questão do custo, tem uma tendência, aí eu tenho que entender qual que vai ser a fonte para você reformar. Você vai comprar à vista? Porque
Porque comprando à vista você vai poder ter poder de barganha e economizar bem numa compra. Agora, se você for utilizar a questão do crédito, a tendência é estar caro. Então, se você, a grande pergunta que você tem que responder é qual que vai ser a fonte que eu vou estar utilizando para reformar a minha casa. Porque agora, no começo do ano, tem uma tendência de estar mais, o custo das coisas estarem mais caros. E aí a gente vai ter que esperar. Um conselho, esperaria. Pelo fato do preço do câmbio, o dólar, o custo do dólar hoje vai impactar demais no material de construção. Então eu esperaria para ver para onde que a economia vai para o próximo ano, se o governo vai equilibrar as contas e com isso tem uma redução da taxa Selic. Mas será que a gente consegue nesse janeiro, fevereiro, saber para onde que a gente vai? Porque início de ano é tudo tão lento também, né? E aí tem a história que é uma coisa absurda que acontece no Brasil. Tudo acontece depois do Carnaval. O Carnaval só é em março, né, gente? Gente, tá muito longe mês de março para eu esperar, para fazer alguma coisa, não é? Olga, quando nós olhamos hoje para o cenário econômico, para a macroeconomia, nós temos que entender que o reflexo não é que virá. Já no começo do ano nós teremos um reflexo, por exemplo, da questão do custo governamental. Hoje a questão do déficit primário que o governo está gastando mais... O governo está tentando diminuir, mas não consegue diminuir. Aquilo que você falou no começo da nossa conversa. Eu preciso cortar custos. Eu preciso cortar gastos. Não é possível. Ninguém sobrevive gastando mais do que ganha. Exato. E é isso que o governo está fazendo. É isso que o governo está fazendo. Então, não tem outro remédio, senão já no começo... Tem uma reunião agora do Copom, em dezembro teve a reunião, e já no começo do ano, a cada 45 dias. Então, a Selic fecha alta em 2024 e já no início do ano, já vai ter um aumento também no início do ano, pela questão hoje da realidade fiscal do Brasil. Então, o que acontece? Por que o final do ano foi tão trágico para a economia? Justamente pela forma que foi comunicada o corte de gastos. Nós estamos com um acúmulo de 150 bilhões de déficit. Até o mês de outubro fechou esses gastos. E o governo anunciou que economizaria com as medidas 70 bilhões em 2 anos, Olga. Então o mercado não gostou disso. E por isso que teve uma reação na economia. E é por isso que o início do ano já vai ser doloroso para o brasileiro. Então, início de ano vamos com cautela. Vamos a mais uma pergunta. O melhor formato para nós investirmos agora nesse novo cenário, com essa dificuldade de captação de renda, o cenário econômico com uma dificuldade de sobrar dinheiro, na verdade, né? E qual a solução para isso? O que a gente poderia ter de dica para auxiliar a gente nisso? Tá aí o Hélio, então, perguntando qual é o melhor formato, né, para a gente investir nesse novo cenário econômico. Se tem um dinheirinho, se tem condições de investir, o que a pessoa que está nos vendo deve fazer? Ótima pergunta do Hélio. Com o aumento da taxa Selic, os produtos de renda fixa tendem a ser as melhores alternativas. Outra alternativa, então, quais são os produtos de renda fixa mais tradicionais? Renda fixa nós temos CDB de banco, nós temos o RDC de cooperativas, nós temos a LCA, nós temos a LCI, que são produtos de renda fixa, os títulos públicos do governo. Então, o que acontece? Com essa aumenta a taxa de juros, renda fixa o Brasil sempre foi o país da renda fixa. O Brasil é considerado o país dos rentistas. Rentistas é aquele que vive de renda, tem o dinheiro aplicado e vive dos juros. E com essa tendência de Selic aumentando, aumenta o CDI, que é o principal indicador financeiro das aplicações. Então a tendência é de renda fixa ser a melhor alternativa para o ano de 2025. A Larissa basicamente perguntou a mesma coisa, que eu nem vou rodar aí a pergunta dela. Ela pergunta qual que é o melhor investimento para quem não ganha até R$5.000. Só que, Olga, a questão de melhor investimento tem uma particularidade que é o perfil do investidor. E às vezes não é na questão de quanto ela ganha ou a questão de patrimônio que ela possui. É a questão, porque cada ser humano, ela tem os seus anseios quando vai investir. Porque cada um carrega uma história. Então, cada pessoa tem o seu perfil de investidor, que praticamente são definidos em 3. O conservador, o moderado e o agressivo. Se a pessoa é conservadora, se ela não quer correr risco,
renda fixa é uma alternativa. Se ela já é moderada, ela pode ter dinheiro em renda fixa, que são os produtos tradicionais, CDB, RDC de cooperativa, LCAs, caderneta de poupança, como a gente já falou. E já pode ter um pouquinho do pé dela em risco, como um fundo multimercado, como investir em moedas como dólar, ou até mesmo criptomoedas como um Bitcoin. E se ela tem um perfil mais agressivo, então ela pode ir já para investir na bolsa direto, em ações, em fundo multimercado. Agora, ouvindo você, a gente tem que ter aulas de economia, porque a gente não entende nada disso. Nós, trabalhadores normais, réis mortais, donas de casa, donos de casa também, a gente não entende tudo isso que ele fala, não é? A gente quer saber de como que eu faço para fazer sobrar um troquinho, mas olha, Márcio, eu sei lá, o mês passado sobrou R$100, mas é tão pouquinho. Será que eu posso começar a guardar R$100 por mês? Claro. R$50 por mês que seja? R$20, R$5. Tudo que você conseguir economizar e você aplicar, Olga, faz a diferença na sua vida. Porque pequenos valores ao longo do tempo, utilizando uma ferramenta chamada juro composto, juro todo mundo conhece, o que é juros, né? Todos os investimentos, eles sofrem uma rentabilidade. E o Brasil utiliza a capitalização composta, juro sobre juro. Então, independente do valor, quando você coloca um recurso e deixa aplicado ao longo do tempo, é juro sobre juro. Na hora que você toma crédito, você fala assim, mas eu peguei R$100 e na hora de pagar eu paguei R$500. Por quê? Também é juro composto. Uma vez você me falou sobre como é que era, os 3 P's? Como é que era? Essa é boa, gente? Presta atenção, anota aí, para você ajudar a sua família, vai. A regra dos 3 P's é posso. Posso, vou anotar. Posso. Preciso. E para quê? Para quê? Posso. Eu tenho orçamento? Esse dinheiro não vai fazer diferença no orçamento lá de casa? Se eu comprar isso, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida? Posso. Posso. Então, você tem dinheiro? Aí você precisa. Você precisa de comprar mais uma calça? Você precisa realmente comprar um presente tão caro? Não poderia ser uma lembrancinha? Então, entra nesse sentido. E o para quê? Mas para que eu vou fazer isso? Será que vai valer a pena para mim? Eu vou conseguir depois colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Então a regrinha dos 3 P's é para tirar aquele impulso, porque as pessoas compram muito por impulso. Então é importantíssimo que quando você estiver frente a realizar uma compra, faça esse exercício mental. Posso, preciso e para quê? A gente realmente compra muito por impulso, principalmente com todos esses sites incríveis, tudo que a gente tem, né? Você já comprou por impulso? Já. Quem não? Ainda bem, né? Que ele admite. E você, Paulão? Eu comprei uma coisa uma vez e me arrependi porque, inclusive, entrei numa fria, veio tudo errado, eu fui enganada. Eu não compro. Morro de medo de comprar. R$100 que seja 50, mas é dinheiro, caramba. Quem não dá valor a R$50, a R$10, não dá valor a um valor maior, né? A um dinheiro maior, né? Não dá. Assim, Olga, tem uma máxima, que o rico não é o que ganha mais. Rico é o que poupa mais. Muito bem. Posso, preciso e para quê? Na próxima compra sua, faça essas 3 perguntas. Pode pagar? Não pode. Qualquer outro? Preciso? Para que eu vou comprar mais um sapato? E para que eu vou comprar? Olha, eu vou anotar isso, vou colocar ali no meu computador do escritório, né? E para quando alguém venha, porque às vezes as pessoas vêm, como eu tenho mais idade, pessoa de mais idade serve para dar conselho, né? Então as pessoas falam assim, isso para quem quer ouvir, né? Falam assim, como é que faz, Olga? Como é que administra? Pois é, a gente tem que ter algumas regras e tem que se policiar, né, Márcio? Perfeito. Se policiar. Porque assim, o marketing é muito agressivo, Olga. Muito. Os jogos de palavras. As ofertas, né? Não, e assim, a gente pega, por exemplo, esse jogo de palavras que é utilizado pelo marketing, né? Por exemplo, combo, compra isso que leva a isso. Aí você fala, caramba, por que eu comprei isso, né? Veio um negócio junto aqui que eu não vou usar pra nada. Márcio, querido, e os presentes de final de ano? Deu muito presente ou lembrancinhas? Olga, a gente já falou muito, discutiu várias vezes isso. Eu não dou presente, eu dou lembrancinhas. Tá vendo? Olha que tática boa. Pra que um presentaço que custa tão caro? Uma lembrancinha. Porque o presente no final do ano, que eu acredito que todo mundo... Já comprou? Ou acho que o presente... acredito que o mais valoroso foi você, em vez de dar presente, estar presente na vida das pessoas. Se você tem o seu pai, se você tem sua mãe,
passou o Natal com eles, abraçou seu pai e sua mãe, deixou o celular de lado, porque tem muitas pessoas que foram, aí a gente viu muitas fotos, muita selfie, tirando foto com o pai e com a mãe, e depois deixou o pai e a mãe lá de lado e foi festar. Não, às vezes você tinha que estar presente. E eu acredito que esse foi o melhor presente que você deu para alguém nesse final do ano, foi, em vez de dar presente, estar presente na vida das pessoas que você ama. E vamos cuidar desse dinheiro, que tá curto o dinheiro. E pega aquele papel lá e anota tudo para tu ver o quanto de bobagem que você joga fora, o quanto de dinheiro que joga fora. Márcio, querido, muito obrigada. As pessoas te encontram nas redes sociais como? Olga, as minhas redes sociais é @MárcioXAraújo. Pronto. Vai lá que ele ajuda a gente a ficar mais educado com relação ao dinheiro. Eu posso fazer uma provocação? Diga. Caso você queira, vai no meu Instagram e fala, Márcio, eu assisti o programa e eu queria uma planilha. Você consegue fornecer para mim uma planilha para que eu controle meu orçamento doméstico, que eu consiga controlar? Vai no meu direct no Instagram. Outro dia você volta no programa para a gente fazer essa planilha aqui no ar. Obrigada por hoje. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até. É isso, o nosso programa está disponível também no YouTube, youtube.com/TV Evangelizar. Compartilhe com as pessoas, porque é uma conversa boa de conteúdo educativa. E precisamos nos educar com relação ao dinheiro, né? Obrigada pela sua companhia. Até sábado.